Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Como eu já me apresentei em vídeos anteriores, eu me chamo Tibério Pinto, sou advogado e professor, certo? A gente está gravando esse vídeo hoje, são dia 6 de abril de 2020, agora 12 horas e 14 minutos do horário de Brasília, certo? E como a gente até já tratou num vídeo anterior, a gente percebe nos vídeos anteriores, a gente percebe que existe essa preocupação com a questão da saúde, mas também existe essa preocupação com a questão do dinheiro no bolso, né? Que em tempos de crise, as pessoas sem trabalhar, eventualmente acaba faltando dinheiro, certo? E a questão que a gente pretende tratar no vídeo de hoje é justamente essa, né? Como evitar a questão da mortalidade das pessoas físicas, que a gente já vem falando em alguns vídeos anteriores, mas principalmente também como evitar a mortalidade das pessoas jurídicas, né? Então aqui a gente vai estar falando o que é que pode ser feito, que medidas podem ser adotadas para evitar a mortalidade empresarial, certo? Das pessoas jurídicas. Então, o tema do vídeo de hoje, como é uma questão que demanda uma análise mais aprofundada de vários aspectos, né? Então no vídeo de hoje a gente vai estar tratando primeiramente dos fundamentos constitucionais da proteção da atividade econômica ou da atividade empresarial, certo? Então no vídeo de hoje a gente vai falar do que a Constituição estabelece para justamente proteger, resguardar a atividade econômica, certo? Eu deixo logo adiante que esse vídeo vai ser um vídeo mais técnico, certo? Então, nosso público, né, o público-alvo, as pessoas que devem se interessar pelo assunto, são principalmente empresários, administradores de empresa, contadores, advogados e pessoas que realmente tenham interesse nesse tipo de assunto, certo? Eu também desde logo ressalto que vai ser um vídeo longo, né? Então, realmente são para pessoas que realmente tenham interesse. Realmente, quem não tiver interesse pode estar assistindo qualquer outra coisa. Tem a Netflix aí, Peppa Pig, enfim, tem várias outras, até ficar publicando memes nos grupos de WhatsApp. Então, tem muitas outras coisas que vocês podem estar fazendo, certo? Mas quem realmente tiver interesse pode estar acompanhando esse nosso vídeo, certo? E para a gente falar sobre a proteção da atividade empresarial e os fundamentos dessa proteção da atividade empresarial, a gente vai estar, primeiro tem que entender um pouco do que a gente chama o princípio da preservação da empresa, certo? Esse princípio, se você for olhar na Constituição, não existe, ele não está expressamente enunciado, certo? Então você não vai, se você procurar, você não vai encontrar princípio da preservação da empresa na Constituição Federal. Assim como você não vai encontrar na Constituição nenhuma menção expressa ao princípio da função social da empresa. Também não existe, né, não fala expressamente sobre isso. Fala da função social da propriedade na Constituição, mas não fala da função social da empresa. Então, a gente entende que o princípio da preservação da empresa e da função social da empresa é aquilo que a gente chama de princípio implícito, certo? É aquilo que a Constituição ela não fala expressamente, certo? Mas ela trata de maneira implícita, ou seja, você entende, você chega à conclusão desse princípio a partir de uma análise geral da Constituição. E a própria Constituição, ela admite que existem esses princípios implícitos, como a gente pode ver aqui nesse dispositivo. E acerca dos princípios implícitos, a própria Constituição, ela permite, né, se você analisar aqui o artigo 5º, parágrafo 2º, que fala da seguinte forma: os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime dos princípios por ela elaborados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Então, o artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição Federal, ele deixa claro, deixa expresso que outros princípios, né, que ainda que não expressos na Constituição Federal, eles podem ser observados, como é o caso do princípio da preservação da empresa, que ele já tem uma aceitação na doutrina majoritária dos autores que tratam de direito comercial, de direito empresarial, né, que é o nome moderno, direito empresarial, e da jurisprudência majoritária que trata do assunto. Bom, esse princípio da preservação da empresa, ele passou a ser abordado após a publicação da Lei de Recuperação Judicial e Falência, que é a Lei 11.101 de 2005. E a gente percebe que ela trata expressamente do assunto no artigo 47.
que dispõe da seguinte forma: a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo assim a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. Então, a gente analisando aqui o artigo 47 da Lei 11.101, que é a Lei de Recuperação e Falência, aqui sim ela fala expressamente da função social da empresa, certo? E fala especificamente em preservação da empresa, certo? Então, a partir dessa lei, a Constituição, implicitamente, a gente pode dizer que incorporou esse princípio da preservação da empresa, certo? E o que a gente pode destacar desse dispositivo, né, que ele é bem claro, é que existem 4 interesses que são tutelados no artigo 47. Primeiro, a manutenção da fonte produtora. E aqui nós estamos falando da empresa, certo? Seja indústria, seja comércio, seja prestação de serviço, certo? Então, a ideia da lei é manter, é preservar, é proteger a fonte produtora. Por quê? Protegendo a fonte produtora, você vai estar também protegendo o emprego dos trabalhadores, certo? Você vai estar protegendo também o interesse dos credores, ou seja, a quem essa pessoa jurídica deve e a quem ela precisa pagar, fornecedores, por exemplo. Então, também é interesse dos credores, dos fornecedores, que a empresa, né, tenha condição de pagar, né, porque senão eles também vão ser prejudicados. E 4, a questão da preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica, certo? Então, tudo isso está na Lei 11.101 de 2005, que é a Lei de Recuperação Judicial e Falência. Uma coisa que é interessante a gente estar ressaltando, é uma observação, que a Lei de Recuperação Judicial e Falência, que é essa lei que a gente já falou, ela não trata de nenhuma hipótese especial de recuperação judicial para empresas decorrente de calamidade pública ou motivo de força maior. Então, acho que foi um lapso da lei. A lei realmente, se você pode ler a lei inteira e procurar, ela não fala em nenhum dispositivo de calamidade pública, não fala em nenhuma hipótese de força maior. Enfim, eu acredito que essa lei, por isso, a gente entende que ela demanda uma atualização urgente, certo? Porque a gente vê que no cenário atual, que com certeza a gente percebe que muitas empresas estão quebrando, muitas empresas estão em dificuldade, então vai ter muita empresa entrando em recuperação judicial, muita empresa falindo, certo? E o objetivo da lei é tentar facilitar que essas empresas que entrarem em dificuldade consigam se recuperar, certo? Porque o próprio espírito da lei é tentar manter a unidade produtiva que seja viável, certo? Ou seja, empresas que estavam produzindo, estavam funcionando normalmente e tiveram problemas por um motivo de força maior, um motivo não previsto, mas que tenham condições de recuperar, elas devem se recuperar, certo? Então, é tentar manter as unidades produtivas viáveis. E a gente percebe que a lei ela não tratou de nenhuma hipótese nesse sentido e que eu entendo que deve ter uma atualização urgente dessa lei, a Lei de Recuperação e Falências, justamente para prever hipóteses especiais de recuperação judicial para essas empresas que foram atingidas pela situação de calamidade pública ou motivo de força maior. Então, eu acredito que é o primeiro ponto que precisa de uma atualização legislativa nessa lei. E também nós entendemos que são necessárias leis específicas que tratem de parcelamento dos créditos tributários do devedor em recuperação judicial em função da calamidade pública decorrente da Covid, certo? Então aqui a gente está falando de leis tributárias específicas, certo? Que concedam parcelamento para os credores que entrarem em recuperação judicial por causa desse estado de calamidade. E isso, o próprio Código Tributário Nacional, ele já prevê essa possibilidade. Se você analisar aqui o artigo 155A, parágrafo 3º, que diz o seguinte: artigo 155A, o parcelamento será concedido na forma e condição estabelecidas em lei específica. E o parágrafo 3º dispõe: lei específica disporá sobre as condições de parcelamento dos créditos tributários do devedor em recuperação judicial. Então, o CTN, o Código Tributário, ele já prevê que leis específicas podem tratar de parcelamento do devedor em recuperação judicial. E eu entendo que tem que ter leis específicas do devedor em recuperação judicial
em função da calamidade pública decorrente do Covid, certo? Então, eu entendo que tem que atualizar a legislação, né, que trata de falência e recuperação, e também tem que ter leis tributárias específicas tratando desse caso de recuperação judicial por função da calamidade pública decorrente da Covid. E eu entendo que é realmente necessário a gente contextualizar essa questão, certo? Como eu estou falando aqui do estado do Ceará, tem 2 decretos do estado do Ceará que são interessantes a gente estar analisando para contextualizar isso. É o decreto 33.536 de 2020, ou seja, de 5 de abril de 2020, que esse decreto ele prorrogou o isolamento social até o dia 20 de abril, e ele havia flexibilizado a quarentena para 16 setores, né? Eu até peço permissão aqui para ler o dispositivo do decreto que trata do assunto, certo? Artigo 1º. As vedações previstas no decreto 33.519, de 19 de março, e suas alterações posteriores, ficam mantidas até o dia 20 de abril de 2020. E, parágrafo 1º. Sem prejuízo das exceções anteriormente estabelecidas, não incorre na vedação de que trata o caput deste artigo, considerando a sua essencialidade, a manutenção ou funcionamento das seguintes atividades. Então, ele mantinha essas atividades. Quais eram? Feiras exclusivamente para gêneros alimentícios, serrarias, indústrias de móveis e utensílios domésticos, indústria de tintas, indústrias têxteis, de confecção, calçados e roupas, indústrias de maquinária agrícola e autopeças, produção e comercialização de flores e produtos hortifrutigranjeiros, produtores e fornecedores de cadeia de saneamento, comércio de materiais de construção, serviços de contabilidade, vedado atendimento a reuniões presenciais, serviço de controle de vetores e pragas urbanas, empresas exportadoras, empresas que integram a cadeia de energia, obras relacionadas à produção de energia, comércio de produtos naturais, suplemento de produtos alimentares e alimentos de animais, vedado o consumo local, comércio de defensivos e insumos agrícolas, comércio de seguros, vedado o atendimento presencial e estabelecimentos que comercializam exclusivamente produtos de higiene e limpeza. Então a gente observa que foram cerca de 16 setores que o decreto 33.536 ele permitia, né, que voltassem a funcionar, certo? Mas logo em seguida veio o decreto 33.537 de 6 de abril de 2020, um dia depois, que após ter liberado o funcionamento de diversos setores, o governador voltou atrás, então o decreto de hoje, certo? E novamente restringiu as atividades econômicas que a gente mencionou, né? Esse total de 16 atividades, 16 setores da atividade econômica, certo? E a gente percebe que o governo estadual e os governos em geral estão adotando essa política de precaução em questão de saúde pública, né? E principalmente porque a gente vê que a doença ainda está em estágio, digamos assim, de crescimento, né? Então, inclusive, eu faço menção à live do Átila e a Mariano, né? A live de ontem, certo? Que eu assisti, realmente muito boa. E ele fala, né? Ele coloca muitos dados, muitos gráficos, e ele deixou uma questão que eu achei muito interessante, que é esse cuidado com o que ele chama a segunda onda, ou o segundo momento do coronavírus, né? Que seria justamente ele analisando os casos nos Estados Unidos durante a gripe espanhola. Ele percebe que também exigiam medidas de isolamento social, medidas de quarentena, de suspensão de atividades. E a gente percebe justamente isso, que ele compara várias cidades americanas, né, que passaram pelo surto da gripe espanhola. E como variou a questão dos casos da gripe em função das medidas que foram adotadas por cada uma dessas cidades, certo? Então ele demonstra que cidades que recuaram a questão da quarentena cedo demais, aconteceu o que ele chama a segunda onda, né? Ou seja, os casos que estavam começando a baixar voltaram a subir porque houve o relaxamento antes do momento correto, certo? Então, para maiores informações sobre esse assunto, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo essa live do Átila, realmente muito explicativa, muito interessante, e ele ressalta esse cuidado para não achar que a coisa está resolvida quando ainda não está, certo? E eu ressalto nesse vídeo,
certo? Que em tempos de crise, como é o momento que a gente está vivendo, né, inegavelmente é um momento de crise, eu entendo que o ativo mais importante que existe é o conhecimento. E o conhecimento baseado na informação correta e atualizada. Eu entendo que nesse momento o mais importante é isso, é informação, é conhecimento com base nas informação atualizada e correta de fontes seguras é o mais importante que a gente deve buscar, certo? Então eu entendo que além de combater o coronavírus, que deve ser feito, os profissionais de saúde estão fazendo isso, estão fazendo um excelente trabalho, por sinal, certo? Mas também é necessário combater a desinformação e a ignorância, certo? Porque no meu entendimento, a desinformação e a ignorância matam mais que o vírus, certo? E aqui eu aproveito para citar, né, uma frase célebre do Einstein, Albert Einstein, que foi um grande físico, ele se tornou famoso pela teoria da relatividade, certo? E ele tem uma frase muito interessante que ele diz o seguinte: duas coisas são infinitas, o universo e a estupidez humana. Mas em relação ao universo ainda não tenho certeza absoluta. Então acho que ele deixa muito claro, né, os perigos da estupidez humana e os perigos da falta de informação, né? Então eu entendo que decisões estratégicas, decisões de políticas públicas, elas devem ser tomadas com base em dados científicos, em informações científicas de fontes comprovadas, certo? Para que realmente tenham resultado. E nesse momento eu até acho interessante a gente ter em mente essa distinção, né, que na verdade é um fundamento básico da própria filosofia, né? Diferença entre doxa e episteme, né? O que é isso, né? O que é doxa, o que é episteme e por que eu estou falando disso nesse momento, certo? A gente tem que entender que uma coisa que os gregos chamavam de doxa era a crença comum ou opinião popular, certo? Ou seja, cada um tem a sua opinião sobre determinados assuntos. Então, se eu pergunto assim, qual é o melhor time de futebol, né? Aqui no estado do Ceará, vai ter gente que vai falar que é o Fortaleza, tem gente que vai falar que é o Ceará. Na minha opinião, né, eu acho que o melhor time é o Ferroviário, certo? Que eu torço pro Ferroviário e realmente, na minha opinião, é o melhor. Então, gosto não se discute, certo? Agora, isso é opinião, certo? Que varia de pessoa para pessoa, certo? E agora existe a episteme, que é o conhecimento comprovado, certo? É o conhecimento científico obtido a partir de parâmetros racionais, certo? Então, o conhecimento científico ele é obtido a partir do método científico, certo? Que é o método que a gente chama também cartesiano, que inicialmente Descartes tratou esse método no livro Discurso do Método. Enfim, é o método que se baseia, né, que leva a você obter informações científicas, informações seguras para você tomar decisões seguras, certo? Então, esse é o conhecimento científico. Ele pode ser comprovado, ele pode ser testado, ele pode ser aferido no caso, certo? E eu acho muito interessante que, como a gente está vendo essa necessidade de conhecimento, de informação correta, isso a gente pode até fazer menção aqui a um livro bem antigo, né, A República de Platão, que é bem interessante, por sinal, que ele defendia o que ele chamava de sofocracia, ou o governo dos sábios. E ele falava muito da figura do rei filósofo, ou seja, ele entendia que aqueles que deveriam governar, aqueles que deveriam tomar decisões, serão aqueles que sabiam mais, certo? Então, ou seja, quem sabe para Platão, quem sabe é quem deve governar, certo? Para que possa tomar decisões corretas, né, que vão no interesse da opinião pública. Mas, bom, passando essa parte dessa introdução, né, vamos aqui voltar para o tema do vídeo de hoje, que é justamente a proteção da atividade econômica, certo? E os fundamentos constitucionais dessa proteção. Como a gente já mencionou no segundo vídeo da nossa série, que trata a Constituição logo no artigo 1º, que trata dos princípios fundamentais, ela dispõe da seguinte forma. Artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, que a gente analisou mais no vídeo 2, em que a gente vai analisar nesse vídeo os valores sociais do trabalho e a livre iniciativa, a gente vai analisar melhor nesse vídeo, e, inciso 5, o pluralismo político,
E parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Então, nesse ponto, a gente vai estar falando mais do artigo 4º, no inciso 4 do artigo 1º, certo? Falando um pouco mais sobre a ordem econômica, que a gente falou um pouco no vídeo 2, mas a gente vai analisar um pouco mais aprofundadamente nesse vídeo, certo? E a ordem econômica, a gente vê que os princípios, as diretrizes básicas estão no artigo 170 e seguintes, que a gente vai estar analisando aqui, certo? Que dispõe da seguinte forma. Artigo 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. Então a gente vai analisar melhor quais são esses princípios, certo? E nessa ótica de proteção da atividade econômica, certo? Vamos lá. Então, a soberania nacional, inciso 1, a propriedade privada, inciso 2, inciso 3, a função social da propriedade, certo? Então, eu novamente ressalto isso, que aqui a Constituição fala em função social da propriedade. Agora, se a gente for analisar, como eu já falei, a gente não vê na Constituição nada falando sobre a função social da empresa, nem função social dos contratos. A gente vê função social da empresa na Lei 11.101. Na Constituição não, mas a gente vê que a Constituição incorporou esses princípios, certo? Então, implicitamente, a gente poderia dizer que ela defende esses princípios, embora expressamente não fale. Ela só fala expressamente em função social da propriedade, certo? Inciso 4, a livre concorrência. Inciso 5º, a defesa do consumidor. Em relação à defesa do consumidor, nós temos a Lei 8078 de 90, que é o Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei antiga, não um pouco, porque logo depois da Constituição, mas extremamente atual nos assuntos que ela trata. Então ela foi muito vanguardista, ela foi muito revolucionária, né? Embora, né, enfim, ela já seja uma lei relativamente antiga. Inciso 6, defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado, conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação. Então a gente vê que o próprio inciso 6, ele fala na questão da defesa do meio ambiente, ele prevê essa possibilidade de tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental. Inclusive a gente até já chegou a escrever um artigo científico sobre isso, sobre essa possibilidade de tratamento diferenciado de acordo com o impacto ambiental de determinados produtos. A gente fez uma proposta do IPI ambiental, uma seletividade ambiental do IPI, certo? Tomando por base esse dispositivo, certo? Além, inciso 7, redução das desigualdades regionais e sociais. Inciso 8, busca do pleno emprego. Inciso 9, que a gente vai estar tratando mais detalhadamente. Tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede de administração no país. E parágrafo único do artigo 170 da Constituição Federal é assegurados a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei, certo? Então, pela leitura desse dispositivo e dos outros que a gente vai estar fazendo aqui, a gente pode chegar à seguinte conclusão, à seguinte regra geral. A exploração da atividade econômica, como regra, é feita pela iniciativa privada, certo? E o Estado ele só explora a atividade econômica de forma excepcional. Isso não sou eu que estou dizendo, é a própria Constituição que prevê isso de forma muito clara. Então a regra é a exploração da atividade econômica pela iniciativa privada, excepcionalmente pelo Estado. Isso a gente vê aqui no artigo 173 da Constituição Federal, que diz: ressalvados os casos previstos nessa Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos de segurança nacional ou a relevante interesse coletivo. Então, só se for numa dessas duas hipóteses, que seria imperativo de segurança nacional, e segurança nacional estamos falando, por exemplo, questão de armamento, questão nuclear, né, questão de segurança, ou relevante interesse coletivo, né? Então, são
questões, digamos, segurança nacional, questões estratégicas, né? Então o Estado ele pode estar desenvolvendo a atividade econômica nesses dois casos do artigo 173 da Constituição Federal. E como regra, a função do Estado no domínio econômico não é produzir diretamente, é regular, é planejar, é fiscalizar, é incentivar, certo? A gente vê isso no artigo 174 da Constituição, que ele fala como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá na forma da lei as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. Então a gente percebe justamente isso, né, que o Estado, a função primordial do Estado no domínio econômico não é ele diretamente exercer a atividade econômica, é ele regular, é ele planejar. Então o Estado como agente de fiscalizador, agente que incentiva e agente que planeja, ou seja, agente normativo e regulador da atividade econômica, conforme está no artigo 174 da Constituição Federal. Então, o que a gente pode concluir é a regra é a atuação indireta do Estado na ordem econômica por meio das funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sempre visando o atendimento do interesse público. E falando um pouco sobre essa atuação do Estado no domínio econômico, a gente vai fazer uma breve análise aqui do Decreto-Lei número 200, de 25 de fevereiro de 1967. Realmente é um decreto-lei, uma norma bem antiga, certo? Mas ela ainda está em vigor, certo? E essa figura, decreto-lei, ela não existe mais, não está ainda mais previsão na nossa Constituição, certo? Então não podem mais ser criados novos decretos-leis, mas os decretos-leis que já existiam, se estiverem em incompatibilidade com a Constituição, eles foram mantidos, como é o caso desse decreto, né? Então o decreto-lei número 200 a gente vai estar fazendo a análise bem breve aqui. O artigo 4º do decreto fala o seguinte: a administração federal compreende a administração direta, que se constitui dos serviços integrados na estrutura administrativa da República, da Presidência da República e dos Ministérios, e principalmente, inciso 2 do artigo 4º, a administração indireta, que compreende as seguintes categorias de entidades dotadas de personalidade jurídica própria: autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e as fundações públicas. Então são esses 4 entes que compõem o que a gente chama de administração indireta, a administração pública indireta, certo? E a gente vai estar analisando principalmente esses dois, as empresas públicas e a sociedade de economia mista, que são aquelas entidades por meio das quais o Estado ele pode exercer a atividade econômica, certo? De forma excepcional, como a gente já falou. Artigo 5º, inciso 2, ele vai definir o que é uma empresa pública, certo? Empresa pública é a entidade dotada de personalidade jurídica e direito privado, com patrimônio próprio e capital exclusivo da União, criado por lei para a exploração de atividade econômica. Tá? Então vamos ficar por aqui, certo? Só um adendo que a gente precisa fazer. Como essa legislação é muito antiga, de 1967, o inciso 2 fala capital exclusivo da União, mas isso aí já foi superado, certo? Não necessariamente uma empresa pública precisa ter capital só da União. Ela pode ter capital de outros entes da federação, mas tem que ser 100% público, não necessariamente 100% da União, certo? Tem que ser 100% público para ser empresa pública, certo? E um exemplo de empresa pública, né, bem conhecida, é a Caixa Econômica Federal, certo? Que tem o seu patrimônio, né, enfim, o seu capital 100% público, certo? Inciso 3 do artigo 5º do decreto. Sociedade de economia mista, certo? Vai definir o que é. A entidade dotada de personalidade jurídica e direito privado, criada por lei para exploração de atividade econômica, sob a forma de sociedade anônima. Então, toda sociedade de economia mista é uma sociedade anônima, uma SA, certo? Por exemplo, o Banco do Brasil, certo? É uma SA, uma empresa uma sociedade de economia mista. Assim como a Petrobras também é uma SA, também é uma sociedade de economia mista. Todas elas têm esse formato de sociedade anônima, certo? Cujas ações com direito a voto pertencem, em sua maioria, à União ou à entidade da administração pública, certo? Então, para deixar claro, uma sociedade de economia mista, como é o caso do Banco do Brasil, como é o caso da Petrobras, ela pode negociar ações, vender ações na Bolsa de Valores, por exemplo,
Pode, inclusive é o que a gente observa. A Petrobras negocia ações na Bolsa, assim como o Banco do Brasil também, porque elas são empresas SA de capital aberto, certo? Agora, o que acontece é, a sociedade de economia mista, ela tem capital público e privado, mas o controle acionário, ou seja, que aquele que detém a maioria das ações com direito a voto é do poder público, certo? Então, o que a gente observa é, não necessariamente o poder público ele tem a maior parte das ações, mas ele tem necessariamente o controle das ações com direito a voto, certo? Porque, até para vocês entenderem, nem todas as ações de uma empresa, de uma SA, são iguais. Existem ações de diferentes tipos, né? Existem, por exemplo, uma diferença básica, ações ordinárias, que são chamadas ON, que dão ao acionista o direito de voto na assembleia, as ações ordinárias, né? Ou seja, o acionista ele pode participar das decisões da empresa, certo? Desde que tenha uma quantidade razoável de ações, mas permite isso, que ele tenha poder de voto, tenha poder de decisão nas decisões da empresa, se ele tiver ações ordinárias. E existem as ditas ações preferenciais, que é a PN, né? Que dá preferência, o nome preferencial justamente por quê? Porque o acionista de uma ação preferencial ele tem preferência na distribuição dos dividendos, ou seja, dos lucros, certo? Mas elas não dão direito a voto, então não dão direito a você, ao acionista, participar das decisões da empresa. Então a ideia é justamente essa, o acionista ele tem maior participação, ou tem um privilégio, tem preferência na hora de receber, mas não participa das decisões. O acionista que não tem interesse em participar das decisões da empresa, é melhor ter uma ação preferencial, certo? Então a gente explicou um pouquinho desses dois tipos de empresas que o poder público, ele pode, através das quais o poder público pode estar exercendo atividade econômica, certo? Artigo 175 da Constituição. Incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. Então, o que a gente observa é que, via de regra, cabe à iniciativa privada exercer atividade econômica e cabe ao poder público prestar serviço público. Então, existe essa divisão. Iniciativa privada, atividade econômica, poder público, serviço público. Mas o artigo 175 da Constituição, ele faculta, né, que o Estado, o poder público, ele, através de regime de concessão ou permissão, ele, sempre através de licitação, né, que inclusive tem a lei de licitação, a lei 8666 de 93, que vai tratar dos contratos de administração e da licitação, normas gerais de licitação, ele permite essa concessão ou permissão na prestação de serviços públicos, certo? E vamos prosseguir aqui. Artigo 179, e esse artigo da Constituição é muito interessante. Ele fala o seguinte: a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios dispensarão às microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução destas por meio de lei. Então a gente percebe que a Constituição, nesse dispositivo e em outros que a gente vai estar falando, certo? Analisando aqui, ela estabelece um tratamento jurídico diferenciado, favorecido, simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte, reduzindo a burocracia, reduzindo as obrigações acessórias, algumas delas, certo? E simplificando, inclusive, o recolhimento de tributos, né? Que é o caso que a empresa que a microempresa, a empresa de pequeno porte, pode aderir ao Simples Nacional, que a gente vai estar falando um pouquinho mais adiante. Seguindo aqui com a análise da Constituição Federal, a gente vai analisar aqui dos princípios gerais do Sistema Tributário Nacional, certo? Aqui o artigo 146, que dispõe da seguinte forma: cabe à lei complementar, inciso 3, estabelecer normas gerais em matérias de legislação tributária, especialmente sobre a linha D, definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais
ou simplificados, no caso do imposto previsto no artigo 156, inciso 2, que é o ICMS, né, na Constituição, e das contribuições previstas no artigo 196, 1 e parágrafos 12 e 13, e da contribuição que se refere ao artigo 239. Da parte aqui das contribuições, né, que está lá nesses dispositivos, nós temos aí o PIS, COFINS, a contribuição sobre a folha de pagamento, certo? E outras contribuições, certo? Parágrafo único, dispõe. A lei complementar de que trata o inciso 3, a linha D, também poderá instituir um regime único de arrecadação dos impostos e contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, certo? Inclusive, essa lei complementar já existe, é a Lei Complementar 123 de 2006, que a gente vai estar tratando mais adiante no vídeo. E essa lei realmente ela é bem detalhada, tem muitas questões, muitos, enfim, meandros, e que a gente, claro, a gente vai tentar analisar aqui o que é mais importante para os objetivos do vídeo, certo? E a gente vai deixar na descrição do vídeo a indicação do dispositivo da Lei Complementar 123, certo? Então, a lei complementar ela tem que obedecer os seguintes requisitos. Primeiro, ela será opcional para o contribuinte. Ou seja, o Simples Nacional, que é esse regime simplificado, ele é opcional ao contribuinte. Claro, se você for uma microempresa ou empresa de pequeno porte, que a gente vai estar falando, que empresas se enquadram nessa categoria, você não é obrigado a aderir ao Simples. Você adere se quiser, certo? Então ele é opcional e mais adiante a gente vai estar explicando quais são essas opções, o prazo para você aderir, enfim, né? Então é um regime opcional, né? Adere quem quer. Inciso 2. Poderão ser estabelecidas condições de enquadramento diferenciada por Estado, certo? Então cada Estado pode ter as suas peculiaridades e condições específicas para você se enquadrar no Simples Nacional, certo? Inciso 3. O recolhimento será unificado e centralizado e a distribuição da parcela de recursos pertencentes aos respectivos entes federados será imediata, vedada qualquer retenção ou condicionamento. Então, basicamente, no Simples, quando você emite a guia, né, que é o DAS, né, você faz o pagamento, né, com base na receita bruta da empresa, certo? Você faz o pagamento e depois esse pagamento ele é automaticamente distribuído entre os entes da federação. Uma parte dos recursos, dos impostos e contribuições vai para a União, uma parte vai para os estados, uma parte vai para os municípios. Porque o Simples, a ideia dele é integrar, é unificar vários impostos diferentes. Então, dentro do Simples, a gente tem o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, temos o ICMS, temos o ISS, temos, em alguns casos, contribuições sociais também, a depender do tipo de empresa, do anexo do Simples que a empresa se enquadre. Então, enfim, é um recolhimento unificado, você paga, digamos assim, num pacote só, vários tributos. Só que aí esse sistema centralizado, quando aquele valor chega lá, é feita essa repartição, né? O que for, o percentual que seria correspondente ao ICMS vai para o Estado, o percentual que seria correspondente ao ISS vai para o município e o percentual que seria da União, né, os impostos federais e contribuições, se for o caso, né, vai para a União Federal. Então é feito esse rateio imediato, certo, pelo próprio sistema. Então a lógica do Simples é uma lógica interessante e é uma lógica prática, que realmente, embora o Simples nem seja tão simples assim, como o nome poderia indicar, ele, de certa forma, é mais simples do que a tributação normal, que às vezes é até meio extremamente complexa, extremamente caótica, né? Enfim, então Simples, embora não seja tão simples, ele ajudou alguma coisa, certo? Inciso 4. A arrecadação, a fiscalização e a cobrança poderão ser compartilhadas pelos entes federados, adotando cadastro nacional único de contribuintes, certo? Então, a gente vai analisar agora aqui um pouquinho da Lei Complementar 123 de 2006, que é justamente essa lei que a Constituição trata, né, que regulamentou essa questão, que ela institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, certo? E a ideia da Lei Complementar, né, seguindo a determinação constitucional, vamos dizer, a gente poderia resumir em 4 objetivos que a Lei Complementar tem. Primeiro, é a apuração e recolhimento facilitado dos impostos e contribuições, certo? Ou seja, você facilitar, você reduzir o número de obrigações acessórias, você recolher tudo, vamos dizer assim, de uma vez, pagando a coisa só, certo? Que é o tal do regime único de arrecadação,
certo? Que é o Simples Nacional. Então, facilitar esse recolhimento dos impostos e contribuições. Foi o primeiro ponto da lei. Segundo ponto, simplificar o cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias para as microempresas. Então, a gente está falando do Estatuto das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Então, também facilitar, simplificar as obrigações trabalhistas e previdenciárias. Terceiro ponto, facilitar o acesso ao crédito e ao mercado, ou seja, dar condições especiais de crédito, né, de financiamento para as microempresas e empresas de pequeno porte. Né? A gente até vê que alguns bancos, né, por exemplo, o Banco Nordeste, outros bancos, têm linhas de crédito especial para microempresários, justamente para fomentar a microempresa e as empresas de pequeno porte. Então, facilitar o acesso ao crédito, né, ao financiamento e ao mercado, certo? E a gente vê também o quarto objetivo, é preferência nas aquisições de bens e serviços pelos poderes públicos, a tecnologia, ao associativismo e as regras de inclusão. Então, empresas de pequeno porte e microempresas, elas têm preferência nos procedimentos de licitação. A gente não vai estar detalhando aqui, mas, por exemplo, em caso de empate, né, uma empresa microempresa e uma empresa normal. A microempresa ela sai na frente como critério de desempate e tem outros critérios, né, que permitem que as microempresas e empresas de pequeno porte tenham mais facilidade em processos de licitação, certo? De contratação com o poder público, certo? Para você se enquadrar com uma microempresa, né, isso aí está lá no artigo 3º da Lei Complementar 123, que dispõe: para os efeitos desta lei complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada, que é a EIRELI ou EIRELI, a empresa individual de responsabilidade limitada, e o empresário a que se refere ao artigo 966 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, aqui é o Código Civil. O conceito de empresa, o conceito de empresário está no artigo 966 do Código Civil. A gente não vai estar analisando a fundo aqui, mas deixa na descrição. Devidamente registrados no registro de empresas mercantis ou no registro civil de pessoas jurídicas, ou seja, na junta comercial ou no registro civil de pessoas jurídicas, conforme o caso. Desde que, para você ser microempresa, inciso 1, no caso da microempresa, aufira em cada ano calendário, ou seja, cada ano, receita bruta igual ou inferior a 360 mil por ano, certo? Então, se a gente fala de 360 mil por ano, a gente está falando o quê? De 30 mil por mês. Então, uma empresa que fatura até 30 mil por mês, ela é uma microempresa. Inciso 2 do artigo 3º vai falar dos parâmetros de receita bruta para a empresa de pequeno porte, que diz: inciso 2. No caso de empresa de pequeno porte, aufira em cada ano calendário, ou seja, em cada ano, receita bruta, certo? É interessante dizer que aqui a gente está falando de receita bruta, que é o equivalente a faturamento, certo? Então, receita bruta e faturamento a gente poderia dizer que é praticamente a mesma coisa, certo? Pelo menos assim, para a gente não complicar a nossa análise. Receita bruta superior a 360 mil reais e inferior a 4 milhões e 800 mil reais. Resumindo, então uma empresa que fature em média 400 mil por mês, ou seja, 4 milhões e 800 mil por ano, certo? Então dá uma média de 400 mil por mês, ela pode se enquadrar como uma empresa de pequeno, está enquadrado como empresa de pequeno porte, certo? E essa categoria de empresas, tanto microempresa como empresa de pequeno porte, a lei complementar, ela permite que essas empresas possam aderir ao Simples Nacional, que é o Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições. Então, a gente vê que o Simples, ele justamente a ideia é unificar, colocar no mesmo pacote, no mesmo bolo, tributos e contribuições diversos, né? Se você for ver o artigo 13 da lei complementar, ela fala de todos esses tributos. Então, entre IRPJ, né, o impostinho da pessoa jurídica, entre contribuições, entre ICMS, entre ISS, então vários tributos entram nesse, IPI também entra, né, certo, no Simples. Então, a gente vê que são vários tributos, estão lá elencados no artigo 13 dessa lei complementar, certo? E, bom, o Simples Nacional, ele é opcional, como a gente já falou, certo? A adesão é via internet no portal do Simples, certo? De acordo com a resolução do Conselho Gestor do Simples Nacional, resolução número 41 de 2008, no artigo 1º, dispõe que
Como é que você pode aderir ao Simples, né? O que a resolução vai tratar. Artigo 1º, inciso 1. A ME ou EPP, ou seja, a microempresa ou empresa de pequeno porte, após efetuar a inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, ou seja, fazer a inscrição no CNPJ, obter o CNPJ, bem como obter a sua inscrição municipal e estadual, que além de fazer a inscrição no CNPJ, a depender do caso, você precisa de uma inscrição estadual, inscrição municipal, a depender da atividade. Casos exigíveis, terá o prazo de até 30 dias, contados do último deferimento de inscrição, para efetuar a opção pelo Simples. Então, do último cadastro, da última inscrição que você fez, municipal, estadual, a empresa tem até 30 dias desse último cadastro para aderir ao Simples, quando ela está sendo aberta, está em fase de abertura, certo? E se a gente está falando de empresas que já estão constituídas, não é uma empresa que está abrindo, certo? Então, nesse caso, a opção pelo Simples ela é feita anualmente também, via internet, até o dia 31 de janeiro do respectivo ano. Então, por exemplo, esse ano, empresas que já estão em funcionamento não podem mais aderir ao Simples, porque o prazo encerrou em 31 de janeiro, né, desse ano 2020, certo? Lembrando que a opção pelo Simples ela é irretratável durante o ano calendário. Então, você tendo optado pelo Simples, vai passar o ano inteiro no Simples. Não pode mudar depois, né? Ela vincula o ano inteiro, certo? Exceto as hipóteses de exclusão do Simples, certo? A gente percebe que, em alguns casos, a empresa ela pode requerer, ou geralmente, em alguns casos, ela pode vir a ser excluída do Simples, como a gente vê no artigo 3º, parágrafo 9º. A empresa de pequeno porte que, no ano calendário, exceder o limite de receita bruta anual previsto no inciso 2 do CAPT, ou seja, 4.800.000, desse artigo, fica excluída no mês subsequente à ocorrência do excesso do tratamento jurídico diferenciado previsto nessa lei, certo? Então, se a empresa excedeu os 4.800.000, então ela vai ser excluída do Simples no mês seguinte, no mês subsequente à ocorrência, certo? Com exceção do parágrafo 9º, que diz: os efeitos da exclusão previsto no parágrafo 9º dar-se-ão no ano calendário subsequente, ou seja, no ano seguinte, se o excesso verificado em relação à receita bruta não for superior a 20% do limite. Então, resumindo, né, para ficar mais fácil e didático, o limite é 4.800.000, certo? O limite anual. Se o excesso, se o estouro, né, a pessoa diz, estourou o Simples, né, passou do limite do Simples, for até 20% superior a 4.800.000, então você é excluído no mês subsequente. Se o estouro, ou se digamos assim, o excesso for inferior a 20%, então a empresa só vai ser excluída, os efeitos da exclusão só vão ser para o ano seguinte, né? Que aí ela não vai poder mais optar pelo Simples, certo? E por fim, para a gente concluir essa primeira análise, essa primeira parte, né, dos fundamentos constitucionais da proteção da atividade econômica, certo? Da ordem econômica, a gente vai finalizar aqui falando um pouquinho sobre as limitações do poder de tributar, certo? Então, os princípios constitucionais tributários que estão previstos na Constituição Federal no artigo 150 e seguintes, né, são aquilo que a gente chama de limitações ao poder de tributar, certo? Então, e por que existem esses princípios? Justamente a ideia desses princípios é proteger o contribuinte, certo? Então, os princípios constitucionais tributários existem para isso, é para proteger o contribuinte, justamente considerando que a relação fisco-contribuinte, ela não é uma relação igualitária. Não existe assim um equilíbrio, não existe isso que a gente chama de paridade de armas, né? Ou seja, na relação fisco-contribuinte. Ela é uma relação nitidamente desigual e ela pende para o lado mais forte, que é o quê? O fisco, inegavelmente. E a gente fala fisco federal, fisco estadual, fisco municipal, porque ele é o detentor, o fisco é o detentor do poder de tributar. Então, o fisco é que realmente cria os decretos, cria as normas que vão regular o poder de tributar. Então, ele está com, digamos assim, está com a faca e o queijo na mão, né? Então, a ideia dos princípios constitucionais, né, são estabelecer restrições e limites ao poder de tributar, tá? Estão previstos no artigo 150, incisos, né, enfim, seus incisos.
E aqui a gente ressalta, fora, para a gente não deixar o vídeo muito longo, né, existe o princípio da legalidade, que estabelece que o tributo tem que ser instituído obrigatoriamente por lei, certo? O princípio da isonomia tributária, né, que estabelece que você não pode estabelecer tratamento diferenciado entre contribuintes que estejam numa situação equivalente, ou seja, a ideia é tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida que se desigualam, né, que é o princípio da isonomia tributária, da igualdade tributária, certo? Então, existem outros princípios, né, os princípios da vedação ao confisco, né, que os tributos eles não podem ter um caráter confiscatório, a carga tributária não pode implicar que o Estado ele absorva uma quantidade, digamos, maior, ou seja, confisca a propriedade privada, né, sob o argumento de estar instituindo tributos. O tributo não é confisco, não pode, né, ganhar áreas de confisco. Certo? Então a gente também tem os princípios da anterioridade tributária, certo? Ou seja, via de regra, se você estabelece uma lei num ano, criando um tributo, criando ou aumentando um tributo, esse tributo só vai poder ser cobrado, exigido no ano seguinte, certo? O que a gente chama de princípio da anterioridade anual, e também tem um princípio da anterioridade nonagesimal, que significa que além de, se você cria uma lei nesse ano, criando um tributo ou aumentando o tributo, só pode cobrar o tributo no ano seguinte, como regra, que tem suas exceções, né? Mas a gente não vai analisar que são várias. Só pode cobrar no ano seguinte e tem que obedecer também uma anterioridade, um período mínimo de 90 dias, né? O que a gente chama de anterioridade nonagesimal. Então, por exemplo, se uma lei aumentando ou criando um tributo for criada em final do ano, dezembro, vai ter que esperar 90 dias do outro ano, ou seja, lá para março, né? Provavelmente esse tributo vai poder ser exigido, para justamente é o que a gente chama de princípio da não surpresa do contribuinte. O contribuinte ele não pode, o fisco não pode criar uma obrigação do nada e já começar a cobrar. O contribuinte ele tem direito de se preparar, se planejar financeiramente para estar podendo fazer, né, poder pagar o tributo. Então, o que a gente chama de princípio da não surpresa, o princípio da anterioridade nonagesimal e anual, o princípio também da irretroatividade da lei tributária, salvo se for, ou seja, a lei tributária, se for criada uma lei tributária futuramente, ela não pode se aplicar para casos passados, ela só se aplica a lei, ela só como regra se aplica dali para frente, a não ser que seja para beneficiar o contribuinte. O artigo 106 do Código Tributário ele vai falar em caso em que a lei tributária ela for mais benéfica, por exemplo, ela excluir ou reduzir penalidades, como multas, né? Enfim, ela for mais benéfica para o contribuinte, ela pode se aplicar para fatos passados, fatos geradores passados, como a gente fala no direito tributário. Mas, via de regra, a lei só se aplica dali para frente. É como funciona no direito tributário, via de regra, direito tributário, direito penal, eles são muito semelhantes nesse ponto, né? Então, a gente tem diversos princípios que eu anunciei aqui de forma genérica, certo? Até porque todos eles têm peculiaridades que tornariam o vídeo muito longo, certo? E para finalizar, a gente trata aqui do artigo 150, parágrafo 5º da Constituição Federal, que dispõe: a lei determinará medidas para que os consumidores sejam esclarecidos acerca dos impostos que incidam sobre mercadorias e serviços. Ou seja, o consumidor ele também tem o direito, né, de ser informado de quanto ele está pagando de imposto em cada compra que ele faça. Então, no estabelecimento comercial, quando faz a venda, emite uma nota fiscal. Na nota fiscal, se você for observar, né, já tem a descrição do valor médio de quanto tributo incidiu naquela operação, naquela venda, certo? Ou seja, é até o que a gente chama de princípio da transparência fiscal, certo? Então, o contribuinte, ou o consumidor, nesse caso, ele tem o direito de ser informado de quanto ele está pagando. Do produto que você está comprando, o serviço que você está consumindo, quanto daquilo é imposto, né? E quanto daquilo ali é o preço do produto mesmo, né? Até para a pessoa estar ciente de que realmente a carga tributária é pesada e quanto isso impacta e quanto isso pesa no bolso do consumidor final, que realmente, na maioria dos casos, na grande maioria dos casos, quem paga a conta é o consumidor dos tributos, certo?
E com isso, pessoal, a gente encerra essa primeira análise do vídeo que fala dos fundamentos constitucionais da proteção da atividade econômica. Nos próximos vídeos a gente vai estar falando dos fundamentos infraconstitucionais, ou seja, analisar leis e analisar outros dispositivos que falam, que resguardam a atividade econômica. Inclusive a gente vai estar falando um pouquinho sobre a própria Lei de Recuperação Judicial e Falências, que protege justamente os empresários que estão atingidos por uma situação difícil, que é o que realmente a gente observa nesse momento. Então, desejar a todos uma excelente semana e até a próxima.